Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra com o coração aberto, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, não apareceu diante dos seus olhos por acidente, não entrou nos seus ouvidos como uma voz comum perdida no meio do dia. Há momentos em que Deus permite que uma palavra encontre exatamente a pessoa que está cansada, exatamente a casa que precisa de proteção, exatamente a família que precisa de socorro, exatamente o coração que está tentando continuar em silêncio enquanto por dentro trava guerras que ninguém vê. E se esta palavra já começa a tocar sua alma, una-se a esta corrente de fé. Inscreva-se neste canal para continuar caminhando conosco diariamente em oração. Deixe o seu gostei como um pequeno sinal de comunhão espiritual. Escreva nos comentários uma frase de fé, como Senhor, guarda minha casa e minha família. E compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa sentir que o céu ainda se move. Porque quando uma palavra de Deus é espalhada com amor, ela pode entrar em outro lar no exato momento em que alguém está prestes a desistir. E se, ao longo desta ministração, o Senhor tocar seu coração de maneira profunda e você sentir o desejo livre, interior e sincero de apoiar esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como promessa comprada, mas como uma semente voluntária de gratidão pela palavra recebida, um ato consciente de fé e cooperação para que esta luz continue acesa, para que novas mensagens sejam liberadas todos os dias, alcançando casas feridas, restaurando famílias cansadas, levando direção a quem está perdido, consolo a quem chora e esperança a quem precisa da presença de Deus. Agora, deixe seu coração permanecer em silêncio diante do Senhor, porque eu quero que você sinta pela fé que o céu não está parado diante da sua dor, que Deus Pai não está indiferente ao que você vive, que Jesus Cristo não abandonou a sua casa, que o Espírito Santo ainda consola os que choram em secreto e que os arcanjos do Senhor, servos fiéis do Altíssimo, estão em missão, obedecendo às ordens que vêm do trono de Deus, se movendo ao redor da sua vida, da sua família, do seu trabalho, dos seus caminhos e até das noites em que você deita sem conseguir descansar. Neste exato momento, enquanto você escuta esta ministração, imagine pela fé a mão poderosa do Senhor estendida sobre sua casa. E sob essa ordem santa, Miguel se levanta como guerreiro dos céus. Gabriel se aproxima como mensageiro da luz. Rafael caminha como instrumento de cura e consolo. E nenhum deles age por si mesmo, nenhum deles recebe adoração, nenhum deles toma o lugar de Deus, porque toda a glória pertence ao Pai. Toda a autoridade está em Jesus Cristo, e todo o mover angelical verdadeiro nasce da vontade soberana do Altíssimo. Mas quando Deus ordena, os céus se movem. Quando Deus fala, os exércitos celestiais obedecem. Quando Deus decide socorrer um filho, nenhuma treva consegue impedir a chegada do livramento. Talvez você tenha começado este dia sentindo um peso estranho dentro de casa, uma inquietação no peito, uma preocupação com sua família, uma pressão sobre sua mente, uma sensação de que as coisas estão travadas, como se você lutasse muito e avançasse pouco, como se portas se fechassem sem explicação, como se pessoas se levantassem contra você sem motivo, como se a inveja, a confusão, o medo e o desgaste emocional tentassem roubar a paz que Deus prometeu aos que confiam nele. Mas ouça com fé, filho e filha do Deus Altíssimo. Existe uma batalha que seus olhos não enxergam. Existe um combate acontecendo nas regiões invisíveis. Existe um mover espiritual por trás de muitas circunstâncias visíveis. E o mesmo Deus que permitiu que Daniel entendesse que havia resistência espiritual por trás de respostas demoradas, é o Deus que hoje revela ao seu coração que demora não é abandono, silêncio não é esquecimento, luta não é derrota,
e pressão não. Significa que o céu parou. Em Daniel 10, a Escritura mostra que a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia. Mas havia uma guerra invisível acontecendo, uma resistência espiritual tentando impedir a resposta, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar naquela batalha. E se Deus registrou essa verdade nas Escrituras, não foi para alimentar medo, mas para abrir os olhos da fé e dizer ao povo de Deus que nem toda demora é negativa, nem toda oposição é natural, nem todo peso é apenas psicológico. Nem toda porta fechada é simples coincidência. Às vezes, enquanto você ora chorando no quarto, Miguel está em combate, os céus estão em movimento, ordens estão sendo liberadas, correntes estão sendo quebradas, laços antigos estão sendo cortados, armadilhas estão sendo desfeitas antes mesmo que você caia nelas. Receba isso com fé. O arcanjo Miguel não chega como uma figura frágil ou distante, mas como servo guerreiro do Deus vivo, líder dos exércitos celestiais, símbolo da defesa divina contra aquilo que se levanta contra os filhos do Senhor. Quando Miguel é enviado por Deus, a atmosfera espiritual muda, a opressão perde força, o medo começa a recuar, a casa parece respirar outra vez, e aquilo que estava escondido nas sombras é confrontado pela autoridade que vem do alto. Pela fé, veja Miguel à porta da sua casa, não como um amuleto, não como superstição, mas como imagem espiritual da ordem de Deus cercando sua família. Veja-o posicionado contra palavras lançadas, contra invejas silenciosas, contra laços emocionais que tentaram prender você ao passado, contra confusões que tentaram dividir sua família, contra pensamentos de desistência que rondaram sua mente, contra qualquer seta espiritual que tentou atingir sua fé. Miguel não luta para ser visto, ele luta porque obedece ao Deus que vê você. Ele não aparece para receber glória. Ele aparece como sinal de que o Senhor dos Exércitos ainda reina. Ele não substitui Cristo. Ele se curva diante da autoridade de Cristo e exatamente por isso sua presença na batalha aponta para a majestade daquele que venceu o pecado, a morte, o inferno e toda a acusação na cruz. E enquanto Miguel guarda, combate e rompe, Gabriel se aproxima, trazendo uma luz diferente, uma luz que não agride, mas revela. Uma luz que atravessa a confusão da alma e mostra que Deus ainda fala, Deus ainda orienta, Deus ainda envia respostas, Deus ainda abre caminhos onde tudo parecia impossível. Em Lucas 1, Gabriel aparece como mensageiro de Deus, enviado a Maria com uma palavra que parecia grande demais para a lógica humana, anunciando que o impossível seria visitado pela graça, que o ventre improvável receberia promessa, que a história comum seria atravessada pela eternidade, que aquilo que parecia pequeno aos olhos do mundo carregaria o maior plano de salvação. E hoje, meu irmão, minha irmã, quando falamos de Gabriel nesta mensagem, não estamos falando de fantasia. Estamos falando do Deus que ainda sabe enviar direção à alma confusa, confirmação ao coração aflito, resposta ao espírito cansado, luz à mente escurecida e esperança para quem já não sabe o que fazer. Há momentos em que você não precisa apenas de força para lutar, precisa de clareza para discernir. Não precisa apenas de proteção contra o mal, precisa de direção para não entrar em portas erradas. Não precisa apenas de livramento exterior, precisa de uma palavra interior que acalme sua ansiedade e mostre o próximo passo. E Gabriel, como servo mensageiro do Altíssimo, representa esse mover de luz, esse anúncio de Deus rompendo o silêncio, essa certeza de que o Senhor não esqueceu o nome de quem clama. Talvez você esteja pedindo uma resposta sobre seu trabalho, sobre uma decisão familiar,
sobre um caminho financeiro, sobre uma enfermidade, sobre uma relação quebrada, sobre uma porta que parece fechada há muito tempo. Talvez você tenha pedido sinais a Deus, mas ao mesmo tempo tenha medo de confundir sua vontade com a voz do céu. Então receba esta direção com humildade e fé. Deus não é Deus de confusão. Deus não guia seus filhos para o abismo. Deus não envia uma palavra para destruir a alma. Deus não coloca pressa desesperada onde deveria haver paz obediente. Quando Gabriel se move, a luz de Deus não apenas mostra uma porta, mas também revela o que precisa ser deixado para trás. A mensagem divina não apenas anima, mas também corrige. A direção do céu não apenas consola, mas também coloca ordem. A resposta de Deus não apenas diz vai, às vezes diz espera, às vezes diz não volte, às vezes diz perdoe, às vezes diz recomece, às vezes diz não tema, porque o Senhor é contigo. E se você tem vivido dias de confusão, se sua mente parece uma sala cheia de vozes, se seus pensamentos brigam dentro de você, se a ansiedade tenta interpretar tudo como tragédia, peça ao Pai, em nome de Jesus, que envie luz, que envie direção, que envie discernimento, que a missão de Gabriel, mensageiro fiel do Altíssimo, seja como uma claridade, atravessando o quarto escuro da sua alma e dizendo: Deus ainda tem palavra para você. E enquanto Miguel combate e Gabriel ilumina, Rafael se aproxima como sinal do cuidado de Deus com aquilo que sangra em silêncio. Há feridas que ninguém vê quando você sorri, há dores que não aparecem nas suas postagens, há cansaços que não se explicam em palavras, há traumas que continuam tocando seu presente mesmo quando tudo parece normal por fora. Rafael, cujo próprio nome lembra a verdade santa de que Deus cura, aparece nesta ministração como instrumento de consolo, como presença enviada pelo Pai para tocar aquilo que você aprendeu a esconder, para caminhar ao seu lado nos corredores internos da memória, para derramar bálsamo onde a alma ficou ressecada, para fortalecer o corpo abatido, para conduzir você em um processo de restauração que não acontece pela força humana, mas pela misericórdia de Deus. Não é Rafael quem é a fonte da cura. A fonte da cura é o Senhor. Não é Rafael quem salva. Quem salva é Cristo. Não é Rafael quem recebe sua fé. Sua fé está firmada no Deus vivo. Mas quando Deus, em sua bondade, ordena cuidado sobre um filho ferido, até os ministros celestiais se tornam sinal de que o céu não ignora lágrimas escondidas. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado por perdas que ainda doem, por traições que ainda ecoam, por humilhações que ainda pesam, por noites de medo, por crises de ansiedade, por momentos em que parecia que sua alma estava desmoronando por dentro. Talvez você diga: eu oro, mas ainda sinto dor. Eu creio, mas ainda tenho medo. Eu tento seguir, mas às vezes o passado me alcança. E eu quero ministrar sobre você com compaixão. Deus não despreza a alma quebrantada. O Senhor não pisa sobre quem já está ferido. Jesus não apaga a torcida que fumega. O Pai não rejeita um filho porque ele está cansado. E neste momento, pela fé, enquanto Miguel vigia as entradas espirituais da sua casa e Gabriel sopra luz sobre seus pensamentos, Rafael caminha pelos cômodos internos da sua história, tocando lembranças, acalmando respirações, aquietando o coração, como se o próprio céu dissesse: eu vi cada lágrima que caiu sem testemunha. Eu ouvi cada oração feita sem palavras. Eu conheço cada dor que você não conseguiu explicar. E eu vim trazer restauração. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E essa palavra não é uma frase bonita para dias fáceis. É uma fortaleza espiritual para dias de ameaça. É um abrigo para a alma cercada. É uma declaração de segurança para quem vive em mundo instável.
Quando o salmista fala do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, ele está reconhecendo que existem perigos visíveis e invisíveis, medos que chegam pela noite, ataques que surgem durante o dia, armadilhas escondidas em caminhos aparentemente comuns. Mas o mesmo salmo revela algo extraordinário. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Veja a profundidade disso. Não é o ser humano que comanda os anjos como se fossem instrumentos da sua vontade. É Deus quem dá ordem. Não é a nossa ansiedade que manda no céu. É o Pai soberano que determina a guarda. Não é uma fórmula, não é um ritual vazio, não é uma superstição religiosa. É uma promessa de cuidado para quem se refugia no Senhor. E quando Deus dá ordem aos seus anjos, Miguel se posiciona na guerra, Gabriel traz direção à encaminhada, Rafael ministra consolo ao coração. E a casa que parecia vulnerável começa a ser envolvida por um cerco invisível de proteção. Sinta agora, pela fé, a proteção do Senhor ao redor da sua casa. Não olhe apenas para as paredes, para as portas, para as janelas, para os corredores, para os quartos onde seus filhos dormem, para a mesa onde sua família se reúne, para o lugar onde você trabalha, para o caminho que você percorre todos os dias. Olhe com os olhos da fé e perceba que quando Deus ordena, há anjos posicionados onde seus olhos não alcançam, a guarda nos cantos, a defesa nas entradas, a luz sendo liberada sobre ambientes que estavam pesados. Há uma presença santa empurrando para fora tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Há Miguel como guerreiro contra a maldade, Gabriel como luz contra a confusão, Rafael como bálsamo contra a dor. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Essa imagem é poderosa, porque não fala de uma visita rápida, fala de acampamento, de permanência, de guarda estabelecida, de presença posicionada. Um acampamento não é uma passagem apressada, é uma instalação de defesa. É como se o céu dissesse: aqui há alguém que teme ao Senhor. Aqui há uma casa que invoca o nome de Deus. Aqui há uma família que pertence ao Altíssimo. Aqui o mal não entra sem ser confrontado pela ordem divina. E eu sei que quando falamos de proteção angelical, algumas pessoas podem pensar apenas em imagens suaves, em asas silenciosas, em uma paz quase decorativa. Mas a Bíblia nos mostra algo muito mais sério, mais profundo, mais majestoso. A proteção de Deus não é frágil. A guarda celestial não é enfeite espiritual. O mundo invisível não é metáfora vazia. Há combates que acontecem sem barulho humano. Há livramentos que você só vai entender no futuro. Há acidentes que não aconteceram porque Deus guardou. Há encontros que foram desviados. Há pessoas que se afastaram porque o Senhor bloqueou. Há portas que fecharam porque por trás delas havia armadilhas, há atrasos que na verdade foram livramentos. Há perdas que impediram destruições maiores. Miguel se move em batalhas que você não sabe nomear. Gabriel traz alertas que às vezes chegam como inquietação santa, como discernimento repentino, como uma frase que alguém diz e acende luz dentro de você. Rafael consola em processos que parecem lentos, mas que impedem a alma de desabar completamente. E tudo isso acontece debaixo da autoridade de Jesus, Cristo, porque o céu não age em desordem, o céu age em obediência. Hebreus 1:14 declara que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa verdade precisa entrar profundamente no seu coração. Os anjos não são figuras distantes em vitrais antigos. Não são personagens poéticos apenas para histórias infantis. Não são energias impessoais. Não são objetos de culto. Eles são espíritos ministradores, servos enviados, mensageiros,
obedientes, agentes do cuidado de Deus em favor dos que pertencem ao Senhor. Quando você está em Cristo, quando sua vida está escondida em Deus, quando você se rende ao Pai e clama pelo nome de Jesus, você não está abandonado em um universo frio. Você está dentro de uma economia celestial onde Deus governa, Cristo intercede, o Espírito consola e os anjos ministram segundo a vontade divina. Miguel ministra defesa, Gabriel ministra direção, Rafael ministra restauração, e cada um, em sua missão, revela um aspecto da misericórdia de Deus. O Deus que protege, o Deus que fala, o Deus que cura. Mas é preciso compreender algo com maturidade espiritual. A proteção de Deus não significa ausência de batalha. O fato de Miguel guerrear não significa que você nunca sentirá pressão. Significa que a pressão não terá a palavra final. O fato de Gabriel trazer direção não significa que todas as respostas virão no tempo que você quer. Significa que Deus não deixará você sem luz quando for necessário. Obedecer. O fato de Rafael ministrar cura não significa que todas as feridas desaparecerão de uma vez. Significa que Deus entrará no processo, tocará camadas profundas e transformará dor em testemunho. A fé madura não diz, nada vai me atingir. A fé madura diz, mesmo quando eu for atingido, não serei destruído, porque o Senhor me sustenta. A fé madura não nega a guerra, ela reconhece que o Senhor é maior que a guerra. A fé madura não busca anjos como substitutos de Deus. Ela agradece porque Deus, em sua bondade, envia seus servos para cumprir suas ordens. E neste dia, receba isso com fé. A ordem de Deus ao seu respeito, a guarda sobre seus caminhos, a batalha sendo travada em favor da sua casa, a resposta sendo preparada, a cura sendo derramada. Talvez sua casa tenha se tornado um lugar de tensão. Talvez antes havia paz, mas agora qualquer conversa vira conflito, qualquer pequeno problema vira discussão, qualquer silêncio vira suspeita, qualquer preocupação se transforma em peso. Talvez você sinta que sua família está debaixo de ataques sutis. Um filho distante, um casamento ferido, um parente doente, uma vida financeira apertada, um trabalho instável, uma sequência de portas fechadas, uma fadiga que não passa. Meu irmão, minha irmã, não aceite como normal tudo aquilo que destrói a paz sem explicação. Não transforme toda a opressão em rotina. Não chame de vida aquilo que pode ser ataque contra sua comunhão com Deus. Ore, consagre, feche brechas, perdoe onde Deus manda perdoar. Rompa com o pecado onde o Espírito Santo já está mostrando. Abençoe sua casa com palavras de fé. Declare o senhorio de Jesus sobre cada ambiente. E peça ao Pai que Miguel se levante contra toda obra de divisão. Que Gabriel traga clareza onde há engano. Que Rafael cure feridas que alimentam reações descontroladas. Porque muitas guerras familiares não começam na sala, começam em feridas não tratadas. Muitas discussões não são apenas sobre o assunto do momento, são dores antigas, procurando saída. Muitas confusões não são apenas diferenças de opinião, são espíritos de acusação, tentando encontrar espaço. Mas quando Deus entra, a luz revela, a espada corta, o bálsamo cura. Agora imagine sua casa sendo visitada pela paz do Senhor. Não uma paz fraca, não uma paz falsa, não um silêncio imposto pelo medo, mas a paz de Cristo que governa ambientes. Imagine Miguel nos limites espirituais do seu lar, confrontando tudo que tentou atravessar a porta para roubar a harmonia. Imagine Gabriel trazendo uma palavra de sabedoria para conversas difíceis, ensinando o tempo de falar e o tempo de calar, iluminando decisões, mostrando caminhos de reconciliação, destravando diálogos que estavam presos. Imagine Rafael tocando corações endurecidos, amaciando a alma ferida, visitando lembranças familiares dolorosas, curando ciclos de gritos, ausências, rejeições e frieza. E, acima de tudo, imagine Jesus no centro da casa,
porque os arcanjos se movem ao redor, mas Cristo reina no centro. Os anjos servem, mas Jesus governa. As asas cobrem, mas é o sangue de Cristo que redime. O cerco celestial protege, mas é a presença de Deus que santifica. No seu trabalho, talvez você esteja enfrentando pressão, injustiça, inveja, perseguição, insegurança, sobrecarga, medo de perder, medo de não conseguir, medo de falhar. Talvez você entre no ambiente de trabalho e sinta que precisa vestir uma armadura invisível para sobreviver às palavras, olhares, cobranças e disputas. Hoje, receba uma palavra. Deus também se importa com seu trabalho. O Senhor vê seu esforço. O Senhor conhece as contas que você precisa pagar. O Senhor sabe da responsabilidade que pesa sobre seus ombros. E se há inveja contra você, Miguel guerreia. Se há confusão sobre decisões, Gabriel ilumina. Se há cansaço extremo, Rafael consola e fortalece. Mas Deus também chama você a agir com sabedoria, integridade e discernimento. A proteção espiritual não elimina a necessidade de prudência. A bênção não dispensa excelência. A fé não substitui responsabilidade. Quando o céu se move, ele também coloca ordem dentro de você. Miguel ajuda você a resistir ao mal sem se tornar maldoso. Gabriel ajuda você a discernir caminhos sem agir por impulso. Rafael ajuda você a curar feridas para não levar traumas para cada nova oportunidade. Há pessoas que escutam uma palavra sobre anjos e pensam apenas em livramento exterior, mas Deus quer ir mais fundo. O Senhor quer proteger sua casa, sim. Quer guardar sua família. Sim, quer abrir portas, sim. Quer dar direção, sim, mas também quer transformar seu interior. Porque não adianta Miguel afastar uma opressão se você continua abrindo a porta para aquilo que destrói sua alma. Não adianta Gabriel trazer luz se você insiste em caminhar na direção que Deus já mostrou que não convém. Não adianta Rafael derramar bálsamo se você se recusa a entregar a ferida. Prefere guardar ressentimento e chama de proteção aquilo que na verdade é prisão emocional. Hoje o céu se move, mas a sua resposta também importa. Quando Deus dá ordem aos seus anjos, ele também chama seu coração a se render. Quando o Pai envia socorro, ele também convida você a fechar brechas. Quando Cristo estende misericórdia, ele também chama você ao arrependimento, à fé, à obediência, à reconciliação, à santidade possível para quem caminha com Deus. Receba isso com fé. A bênção para sua casa não é apenas ausência de problema, é presença de Deus. A bênção para sua família não é apenas todos concordarem com você, é Cristo governar os corações. A bênção para seu trabalho não é apenas ganhar mais, é ter direção, propósito, provisão honesta e paz para fazer o que precisa ser feito. A bênção para sua mente não é apenas parar de pensar, é discernir quais pensamentos vêm do medo, quais vêm da ferida, quais vêm da acusação e quais são convites do Espírito Santo para confiar. Miguel vem para confrontar o que tenta dominar você. Gabriel vem para clarear o que tenta confundir você. Rafael vem para curar o que tenta paralisar você. E o Senhor, acima de tudo, vem para reinar sobre tudo aquilo que você entrega em suas mãos. O Salmo 91 não promete uma vida infantil sem lutas. Ele revela um lugar secreto, onde a alma encontra abrigo. Aquele que habita não é alguém que visita Deus apenas quando tudo aperta, é alguém que aprende a permanecer. Habitar é mais do que pedir socorro em emergência, é construir morada na presença. Descansar à sombra do Onipotente é reconhecer que a sombra de Deus é maior que a sombra do medo, que o abrigo do Altíssimo é mais seguro que qualquer controle humano, que o esconderijo do Senhor não é fuga covarde, mas refúgio poderoso. E quando você habita nesse lugar, o céu se organiza ao seu redor. O Salmo diz que Deus ordena aos seus anjos que guardem você em todos os caminhos. Veja, caminhos.
não apenas templos, não apenas momentos de oração, não apenas cultos, caminhos. O caminho para o trabalho, o caminho de volta para casa, o caminho de uma decisão médica, o caminho de uma conversa difícil, o caminho de uma mudança, o caminho de um recomeço, o caminho de uma noite atravessada com lágrimas, o caminho de uma mãe preocupada com o filho, o caminho de um pai tentando sustentar a casa, o caminho de alguém que sente medo, mas continua crendo. E nesses caminhos, Miguel guarda contra armadilhas, Gabriel orienta contra enganos, Rafael sustenta contra desfalecimentos. Daniel 10 nos ensina que a oração toca regiões que nossos olhos não veem. Daniel estava jejuando, buscando entendimento, humilhando-se diante de Deus. E a resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas houve resistência. Isso é profundo, porque muitas vezes você pensa que Deus não ouviu porque ainda não viu a resposta. Você pensa que a oração falhou porque a circunstância ainda não mudou. Você pensa que o céu está distante porque o ambiente continua pesado. Mas Daniel 10 nos revela que há respostas em caminho, há guerras em andamento, há mensageiros sendo enviados, há Miguel intervindo, há uma estrutura invisível sendo confrontada. Então não desista de orar porque ontem foi difícil. Não abandone sua fé, porque a resposta ainda não chegou da forma que você esperava. Não interprete resistência como rejeição divina. Às vezes, a oposição aumenta justamente porque sua oração começou a mexer em cadeias antigas. Às vezes, a guerra se intensifica porque Miguel foi enviado para romper algo que estava instalado há muito tempo. Às vezes, a confusão grita antes de ser calada. Às vezes, a noite parece mais escura pouco antes de Gabriel atravessar com a luz da resposta. Às vezes, a ferida arde quando Rafael toca, não porque Deus esteja machucando você, mas porque a cura está alcançando camadas profundas. Lucas 1 mostra Gabriel chegando a uma jovem em um lugar comum, em uma rotina simples, com uma palavra extraordinária. Isso também precisa consolar seu coração. Deus não fala apenas em cenários grandiosos. Deus pode enviar direção dentro de uma casa simples, em uma manhã comum, em uma oração baixa, em um momento em que ninguém está aplaudindo sua fé. Gabriel diz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A primeira força da mensagem não é o tamanho da missão, mas a presença do Senhor. Antes de dizer o que aconteceria, a palavra revelou quem estava com ela. E hoje, antes de Deus explicar todos os detalhes da sua caminhada, Ele quer firmar uma verdade dentro de você. O Senhor é contigo. Talvez você ainda não entenda o processo. Talvez ainda não saiba como resolver tudo. Talvez ainda não tenha a resposta completa. Mas se o Senhor é contigo, você não está perdido. Se o Senhor é contigo, Miguel não luta por uma causa abandonada. Se o Senhor é contigo, Gabriel não traz luz a um destino sem propósito. Se o Senhor é contigo, Rafael não toca uma ferida sem futuro. O Senhor é contigo, e isso muda tudo. Hebreus 1:14. Ao chamar os anjos de espíritos ministradores, nos impede de dois erros: ignorar completamente o ministério angelical ou transformar os anjos em centro da fé. A Bíblia não nos ensina a desprezar os anjos, mas também não nos ensina a adorá-los. Ela nos ensina a reconhecer que Deus, em seu governo santo, envia seus servos para ministrar em favor dos herdeiros da salvação. Isso traz equilíbrio, reverência e gratidão. Você não precisa ter medo de falar sobre Miguel, Gabriel e Rafael, quando entende que eles pertencem ao serviço de Deus. Você não precisa colocar sua fé neles como se fossem deuses, porque eles não são. Você pode, porém, agradecer ao Pai, porque Ele não deixa seus filhos sem assistência. Você pode orar a Deus pedindo que envie sua guarda. Você pode pedir, em nome de Jesus, que o Senhor ordene seus anjos ao redor da sua casa.
Você pode reconhecer com humildade que o mundo espiritual é maior do que aquilo que seus olhos captam. E pode descansar sabendo que a autoridade final não está nas trevas, não está no medo, não está no diagnóstico, não está na inveja, não está na crise financeira, não está na palavra negativa, não está na ameaça, mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, diante de quem todo joelho se dobrará. Salmo 34:7 fala do anjo do Senhor acampando-se ao redor dos que temem a Deus. O temor do Senhor não é pavor de um Deus cruel, é reverência profunda por um Deus santo. É viver consciente de que sua casa precisa ser morada de Deus, não abrigo para qualquer coisa. É entender que palavras têm peso, escolhas têm consequências, ambientes são influenciados pelo que permitimos entrar. Quando há temor do Senhor, a casa muda. Você começa a pensar antes de falar. Começa a pedir perdão mais rápido. Começa a vigiar o que alimenta sua mente. Começa a perceber que certos conteúdos roubam sua paz. Certas conversas contaminam seu espírito. Certas alianças drenam sua fé. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. E onde há esse temor, Miguel encontra uma casa que deseja ser defendida. Gabriel encontra um coração que deseja ser guiado. Rafael encontra uma alma que deseja ser curada. A guarda angelical não é licença para viver de qualquer jeito. É convite a viver debaixo da cobertura do Altíssimo. Agora, receba uma imagem espiritual. Sua casa vista do alto, envolvida por uma luz que não vem da energia elétrica, não vem de lâmpadas, não vem do sol, mas da presença de Deus. Nos cantos, a guarda. Nas portas, a vigilância. Nas janelas, a cobertura. Nos quartos, a paz sendo derramada. Onde havia medo, Miguel passa como guerreiro e finca uma linha de defesa. Daqui não passa a opressão, daqui não passa a inveja, daqui não passa a seta que tenta destruir a família. Na sala, onde conversas difíceis acontecem, Gabriel acende uma luz de discernimento. Que a palavra certa seja dita, que a decisão certa seja percebida, que o engano perca força, que a verdade venha sem destruir, que a direção venha com paz. No quarto onde você chora escondido, Rafael se aproxima com ternura. Que a respiração desacelere, que o peito pare de apertar, que a lembrança dolorosa não governe mais a noite, que o corpo encontre descanso, que a alma volte a sentir esperança. E sobre tudo isso, o nome de Jesus é proclamado como selo, como autoridade, como fundamento, como centro, porque casa protegida não é casa sem problemas, é casa onde Cristo reina. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo esta mensagem segurando lágrimas, porque há muito tempo você precisava que alguém dissesse: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus viu, Deus sabe, Deus não ignorou, Deus não esqueceu. O céu não está indiferente, há movimento em favor de quem ora, há socorro ordenado ao seu respeito. Há Miguel na guerra que você não consegue vencer com forças humanas. Há Gabriel trazendo luz para aquilo que sua mente não consegue organizar. Há Rafael ministrando cura em lugares que nem você sabe tocar sem sentir dor. E há o Pai sustentando tudo com amor. Há Jesus intercedendo por você. Há o Espírito Santo traduzindo gemidos que você não sabe transformar em frase. Você pode estar fraco, mas não está sem cobertura. Pode estar cansado, mas não está sem destino. Pode estar ferido, mas não está sem médico. Pode estar confuso, mas não está sem luz. Pode estar em batalha, mas não está sem exército. E enquanto esta oração continua trabalhando dentro do seu coração, permaneça em concordância com esta palavra, porque há algo profundo quando muitas pessoas se unem na mesma fé, não apenas ouvindo, mas caminhando juntas diante de Deus, sustentando uma atmosfera de oração que alcança casas, famílias e vidas que talvez estejam passando por batalhas parecidas com a sua. Se esta mensagem está falando com você,
Inscreva-se neste canal como quem decide permanecer nesta caminhada espiritual conosco. Deixe o seu gostei como um sinal simples de comunhão e fé. Escreva nos comentários uma declaração de entrega como: minha casa pertence ao Senhor. E compartilhe esta ministração com alguém que precisa sentir hoje que Deus ainda guarda, cura, responde e envia socorro. E se, em algum momento, o Espírito Santo tocar seu coração com o desejo livre e sincero de cooperar com esta obra, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não como obrigação, não como cobrança, não como troca espiritual, mas como uma semente de gratidão lançada com amor, uma forma silenciosa e consciente de ajudar esta luz a continuar acesa, para que diariamente mais lares sejam alcançados, mais famílias sejam fortalecidas, mais corações recebam direção, consolo e esperança. Porque quando uma palavra como esta se espalha, ela não termina em quem ouviu primeiro. Ela continua viajando, entrando em quartos silenciosos, alcançando pessoas feridas, despertando fé onde havia medo e abrindo espaço para que Miguel continue sendo lembrado como guerreiro enviado por Deus. Gabriel como mensageiro da luz do Senhor. Rafael como instrumento de cura do Altíssimo. E Jesus Cristo como o centro absoluto de toda vitória, toda proteção e toda restauração. Respire fundo. Agora, meu irmão, minha irmã, não corra para fora deste momento. Deixe a oração continuar descendo para dentro da sua alma. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono com reverência, fé e humildade, reconhecendo que toda autoridade pertence ao Senhor, que toda glória pertence ao Senhor, que toda vitória verdadeira vem do Senhor e que não há poder no céu, na terra ou debaixo da terra que seja maior que o nome de Jesus. Pai, amado, eu te peço agora por esta pessoa que está ouvindo esta oração, por esta casa, por esta família, por este coração cansado, por esta mente pressionada, por estes caminhos que precisam de guarda, por estas portas que precisam de direção, por estas decisões que precisam de luz. Em nome de Jesus, que o Senhor libere uma ordem santa sobre o mundo espiritual agora, que toda treva que tentou se aproximar desta vida seja confrontada pela tua autoridade, que toda palavra de maldição caia por terra, que toda inveja perca força, que todo laço oculto seja rompido, que toda armadilha preparada contra esta família seja desfeita antes de produzir dano, que toda opressão espiritual que entrou pela brecha do medo, da mágoa, da confusão, do pecado, da desesperança ou da exaustão seja expulsa pela presença do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, envia Miguel, teu servo guerreiro, líder dos exércitos celestiais, para se posicionar nos limites espirituais desta casa, para guardar portas, janelas, em caminhos, pensamentos, conversas, entradas e saídas. Que Miguel, obedecendo a tua voz, guerreie contra toda força maligna que tentou atingir esta família, contra todo espírito de divisão, contra toda seta lançada contra o casamento, contra os filhos, contra os pais, contra os sonhos, contra a saúde, contra o trabalho, contra a fé. Que a espada da tua justiça corte correntes antigas, quebre pactos de medo, despedace prisões emocionais, desfaça vínculos de opressão, interrompa ciclos de queda, afaste pessoas usadas para confundir, revele intenções escondidas e levante uma muralha espiritual onde havia vulnerabilidade. Senhor Deus dos exércitos, que Miguel se mova não pela vontade humana, mas pela tua ordem soberana, e que cada batalha invisível que cerca esta pessoa seja colocada debaixo do domínio de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, envia Gabriel, teu mensageiro de luz, resposta e direção, para atravessar a confusão desta mente, para iluminar decisões, para trazer discernimento,
para confirmar o que vem do Senhor e expor o que vem do engano. Que Gabriel, servo fiel do Altíssimo, ministre uma palavra de clareza onde havia dúvida, uma direção onde havia travamento, uma esperança onde havia desânimo, uma confirmação santa onde havia medo de errar. Que toda voz de ansiedade seja silenciada, que todo pensamento catastrófico perca autoridade, que toda mentira que dizia "Deus esqueceu de você" seja quebrada agora, porque o Senhor não esqueceu, o Senhor ouviu desde o primeiro dia. O Senhor conhece o caminho, o Senhor sabe a resposta, o Senhor sabe o tempo. Pai, libera luz sobre o trabalho desta pessoa, sobre contratos, entrevistas, decisões financeiras, responsabilidades, caminhos profissionais, oportunidades e portas que precisam se abrir de forma honesta e abençoada. Libera luz sobre a família, para que conversas travadas sejam destravadas, para que reconciliações necessárias aconteçam, para que decisões difíceis sejam tomadas com paz, para que a verdade apareça sem destruir, mas para libertar. Libera luz sobre a mente, para que esta pessoa consiga dormir, respirar, pensar com clareza, orar com confiança e escolher com sabedoria. Em nome de Jesus, eu repreendo toda confusão espiritual, toda névoa mental, toda perturbação noturna, todo medo sem nome, toda sensação de abandono, toda opressão que aperta o peito e tenta roubar a fé. Senhor, que a palavra do Salmo 91 seja viva nesta casa, que esta pessoa habite no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Que os teus anjos recebam ordem ao respeito dela, para guardá-la em todos os seus caminhos. Que a verdade de Daniel 10 fortaleça este coração para entender que a resposta pode estar em movimento mesmo quando ainda não chegou aos olhos. Que a mensagem de Lucas 1 renove a fé para crer que o Senhor ainda anuncia começos divinos em lugares improváveis. Que Hebreus 1:14 console esta alma com a certeza de que os anjos são espíritos ministradores enviados por ti em favor dos que herdam a salvação. Que o Salmo 34:7 se cumpra como cerco espiritual, com o anjo do Senhor acampando-se ao redor daqueles que temem o teu nome. Pai, eu te peço agora blindagem espiritual, discernimento, livramento, revelação e direção. Que nenhuma obra do mal encontre permanência, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma acusação domine, que nenhum medo governe. Que nenhum espírito de morte, desistência, ruína, confusão ou destruição tenha espaço nesta casa. Pelo sangue de Jesus, consagramos a mente, a família, o trabalho, os caminhos, as noites, os sonhos, os relacionamentos e o futuro desta pessoa. E declaramos, com humildade e fé, que o Senhor é Deus, que Jesus é Rei, que o Espírito Santo é Consolador, que Miguel guerreia por ordem do céu, que Gabriel traz luz por ordem do céu, que Rafael trará cura por ordem do céu e que esta casa pertence ao Senhor. Amém. Respire fundo agora, meu irmão, minha irmã, não corra para fora deste momento. Deixe a oração continuar descendo para dentro da sua alma. Há momentos em que uma oração não termina quando dizemos amém. Ela continua trabalhando por dentro. Continua abrindo espaço, continua reorganizando pensamentos, continua trazendo à superfície aquilo que precisa ser entregue. Talvez enquanto você orou, nomes vieram à sua mente, situações apareceram no coração, medos antigos foram tocados, lembranças surgiram, decisões ficaram mais claras. Isso pode ser parte do modo como Deus começa a tratar o interior. Quando Miguel se levanta na guerra, algumas coisas que estavam escondidas começam a se agitar porque foram confrontadas. Quando Gabriel traz luz, algumas ilusões perdem força porque foram expostas. Quando Rafael se aproxima com cura, algumas dores aparecem não para destruir você, mas para finalmente serem entregues ao Pai. Não tenha medo do processo. Deus não abre uma ferida para abandonar você sangrando. Deus revela para curar.
Deus confronta para libertar. Deus ilumina para conduzir. Agora, eu quero falar com quem sente que a casa está espiritualmente pesada. Você entra e sente cansaço. Você tenta orar e se distrai. Você tenta descansar e não consegue. Você percebe discussões repetidas, irritações repentinas, sonhos perturbadores, crianças inquietas, pensamentos de medo, sensação de vigilância, angústia sem explicação. Primeiro, não entre em pânico. O medo não é seu guia. Jesus é seu Senhor. Segundo, consagre sua casa. Ore pelos cômodos. Declare o nome de Jesus. Peça perdão onde houver pecado. Retire aquilo que alimenta trevas. Não transforme sua casa em depósito de amargura, gritaria, conteúdo impuro, palavras de maldição e incredulidade. Terceiro, peça ao Pai que envie sua guarda. Diga com fé: Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Que Miguel guarde minha casa. Que Gabriel ilumine minha família. Que Rafael cure nossas feridas. Que Cristo reine no centro. Não faça isso como magia, faça como fé. Não faça como fórmula, faça como rendição. Não faça para controlar Deus, faça para se alinhar à vontade dele. Existe algo poderoso quando uma casa começa a ser consagrada. Talvez os problemas não desapareçam todos no mesmo dia, mas a atmosfera muda, a linguagem muda, a sensibilidade muda. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Palavras duras começam a pesar antes de sair. O desejo de reconciliar começa a vencer o orgulho. A vontade de orar volta aos poucos. Uma paz simples começa a ocupar lugares onde antes havia tensão. E nessa mudança, Miguel continua guardando. Gabriel continua trazendo luz. Rafael continua curando. Às vezes, o primeiro milagre de uma casa não é uma grande porta financeira, mas uma noite sem gritos. Às vezes, o primeiro milagre não é a resolução de tudo, mas uma conversa honesta. Às vezes, o primeiro milagre não é o fim imediato da crise, mas a volta da esperança. Não despreze os sinais pequenos. Toda grande restauração começa com uma ordem de Deus entrando onde antes reinava desordem. E eu ministro agora sobre sua família, sobre seus filhos, que talvez você não consiga proteger o tempo todo com seus olhos, mas pode cobrir com oração. Sobre seu cônjuge, que talvez esteja carregando batalhas internas que não sabe explicar. Sobre seus pais, que talvez envelheçam com medos silenciosos. Sobre irmãos, parentes, pessoas que você ama e que parecem distantes de Deus. Peça que Miguel guarde os caminhos deles, que Gabriel encontre maneiras de falar ao coração deles, que Rafael toque dores que eles nunca contaram a ninguém. Não desista da sua família. Há pessoas que parecem endurecidas, mas estão feridas. Há pessoas que parecem frias, mas estão decepcionadas. Há pessoas que parecem rebeldes, mas estão perdidas. Há pessoas que parecem fortes, mas estão quebradas. A oração de uma pessoa dentro de casa pode se tornar ponto de contato para a misericórdia de Deus alcançar muitos. Talvez você seja esse intercessor. Talvez Deus esteja usando sua fé como uma lâmpada acesa dentro da noite da sua família. Então não apague, continue. Mesmo cansado, ore. Mesmo sem ver, creia. Mesmo chorando, abençoe. Mesmo ferido, entregue. Miguel guerreia em campos que você não vê. Gabriel leva palavras a lugares que você não alcança. Rafael toca corações que você não consegue consertar. No campo do trabalho e da provisão, receba também esta palavra com equilíbrio e fé. Deus não é indiferente às suas necessidades. Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos. O Senhor conhece a mesa, as contas, as responsabilidades, o aluguel, o alimento, o transporte, o remédio, o futuro. Mas a provisão de Deus não deve ser buscada como ganância, e sim como confiança. Não peça apenas dinheiro,
Peça direção. Não peça apenas portas, peça portas certas. Não peça apenas crescimento, peça sabedoria para sustentar o crescimento sem perder a alma. Que Gabriel traga discernimento para oportunidades verdadeiras. Que Miguel corte alianças profissionais destrutivas, ambientes de humilhação, ciclos de exploração, invejas que tentam bloquear seu avanço. Que Rafael cure a exaustão de quem trabalha muito e ainda se sente insuficiente, de quem carrega culpa por descansar, de quem tem medo de faltar, de quem vive em estado permanente de alerta. O Deus que envia anjos também dá sabedoria para organizar a vida. Às vezes, a resposta virá como oportunidade, às vezes, como coragem para mudar, às vezes, como disciplina, às vezes, como uma pessoa que ajuda, às vezes, como uma porta que fecha para impedir você de entrar em uma prisão com aparência de bênção. Eu sinto de ministrar a alguém que está com medo do futuro. Você olha para frente e vê neblina. Não sabe como será a casa, o trabalho, a saúde, a família, as finanças, as decisões. O futuro parece grande demais. Mas ouça, Deus já está no amanhã. Aquilo que para você é incerteza, para Deus não é surpresa. O Senhor não apenas acompanha seus passos, Ele conhece o caminho antes que você chegue. E se Ele ordena anjos para guardarem seus caminhos, isso significa que o céu também se importa com o percurso, não apenas com o destino. Miguel guarda nas curvas perigosas, Gabriel ilumina nas encruzilhadas, Rafael sustenta quando as pernas emocionais ficam fracas, e Cristo, bom pastor, vai à frente. Talvez você não veja todo o caminho, mas pode dar o próximo passo. Talvez você não tenha todas as respostas, mas pode obedecer à luz que já recebeu. Talvez você não esteja forte para correr, mas pode caminhar. E se não conseguir caminhar, Deus sabe carregar. Há uma diferença entre ser atacado e ser vencido. Há uma diferença entre ser ferido e ser destruído. Há uma diferença entre chorar e estar perdido. O inimigo pode tentar pressionar sua mente, mas não pode arrancar você das mãos de Deus quando você permanece em Cristo. Pode tentar lançar medo, mas não pode revogar a promessa do Altíssimo. Pode tentar criar confusão, mas Gabriel vem com luz por ordem de Deus. Pode tentar levantar opressão, mas Miguel se levanta em batalha. Pode tentar aprofundar feridas, mas Rafael ministra bálsamo. E, acima de todos os movimentos, Jesus permanece como rei. O céu não está em pânico, Deus não perdeu o governo. As trevas não surpreenderam o Altíssimo. O que está acontecendo na sua vida pode ter sido pesado para você, mas não é grande demais para o Senhor. Muitas vezes, a maior batalha não está fora, mas dentro da mente. Pensamentos repetitivos, medo de morrer, medo de adoecer, medo de ser traído, medo de não conseguir pagar, medo de perder alguém, medo de ser abandonado, medo de que o passado volte, medo de que Deus esteja cansado de você. Mas escute, pensamento não é profecia, ansiedade não é revelação, medo não é voz de Deus, acusação não é direção espiritual. Quando Gabriel traz luz, uma das primeiras coisas que essa luz faz é separar pensamento de verdade. A verdade é que Deus ama você. A verdade é que Jesus morreu e ressuscitou. A verdade é que há perdão para quem se arrepende. A verdade é que o Senhor ouve a oração. A verdade é que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. A verdade é que Deus ordena seus anjos para guardar caminhos. A verdade é que Miguel guerreia, Gabriel anuncia, Rafael consola e o Pai governa. Então, quando sua mente gritar tragédias, responda com a palavra. Quando o medo disser, você está sozinho, responda, o Senhor está comigo. Quando a acusação disser, não há saída, responda, Cristo abriu caminho. Quando a opressão disser, esta casa está perdida, responda, eu e minha casa pertencemos ao Senhor.
também é preciso falar sobre as noites. Para muitos, a noite é o momento mais difícil. Durante o dia, há ocupações, tarefas, pessoas, barulhos. Mas à noite, quando a casa silencia, o medo aumenta, a mente acelera, as lembranças voltam, a solidão pesa, o corpo descansa, mas a alma fica alerta. O Salmo 91 fala do terror noturno, porque Deus conhece esse medo que visita o escuro. E hoje eu ministro sobre suas noites. Que Miguel guarde seu quarto, que Gabriel ilumine seus sonhos com paz e discernimento, que Rafael toque seu sono com descanso restaurador. Que toda perturbação noturna seja repreendida em nome de Jesus. Que todo pesadelo repetitivo perca força. Que toda ansiedade que aperta o peito ao deitar seja envolvida pelo consolo do Espírito Santo. Que sua cama deixe de ser campo de batalha da mente e se torne lugar de descanso debaixo da sombra do Onipotente. Antes de dormir, consagre. Diga: Senhor, eu entrego esta noite. Dá ordem aos teus anjos. Guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus pensamentos. Que Miguel vigie, que Gabriel traga luz, que Rafael derrame paz e que Jesus reine sobre meu descanso. Agora, não se culpe por precisar de cura. Há pessoas que acham que fé forte nunca sente dor. Isso não é verdade. Fé forte não é ausência de lágrimas. É continuar voltando para Deus, mesmo com lágrimas. Fé forte não é negar feridas, é entregar feridas ao médico divino. Fé forte não é fingir que a alma está bem, é permitir que Rafael, por ordem do Pai, ministre o consolo de Deus onde ninguém toca. Jesus não desprezou os quebrantados. Ele se aproximou dos doentes, dos rejeitados, dos cansados, dos oprimidos, dos que eram ignorados. Então por que você acha que Deus teria nojo da sua dor? O Senhor não está decepcionado porque você cansou. Ele está chamando você para descansar nele. O Senhor não está irritado porque você chorou. Ele recolhe suas lágrimas. O Senhor não se afasta porque você tem feridas. Ele se aproxima para curar. E quando Rafael simboliza esse cuidado celestial, ele aponta para o coração do Pai que não abandona os feridos no caminho. Eu quero que você pense agora em uma área específica da sua vida que precisa de intervenção. Não fuja dela. Pode ser sua família, pode ser seu trabalho, pode ser sua saúde emocional, pode ser uma enfermidade no corpo, pode ser uma dívida, pode ser uma decisão, pode ser um relacionamento, pode ser uma porta fechada, pode ser uma batalha espiritual que você sente, mas não sabe explicar. Coloque isso diante de Deus agora. Imagine essa área sendo colocada aos pés de Jesus. Agora veja, pela fé, Miguel se posicionando contra tudo que tenta destruir. Gabriel trazendo luz para tudo que precisa ser compreendido. Rafael derramando bálsamo sobre tudo que foi machucado. Não retenha, não tente controlar. Entregue. Diga por dentro: Senhor, isto é teu. Minha casa é tua, minha família é tua, meu trabalho é teu, minha mente é tua, meu corpo é teu, meu futuro é teu, meus medos são teus, minhas feridas são tuas, minhas decisões são tuas. Governa tudo, guarda tudo, cura tudo, ilumina tudo. Há também quem precise cortar laços com o passado, laços de culpa, laços de relacionamento destrutivo, laços de palavras que alguém disse e você nunca esqueceu, laços de fracassos que definiram sua identidade, laços de ambientes que ainda dominam sua memória. Miguel, como guerreiro do Senhor, entra nessa dimensão da batalha para cortar o que prende você ao que Deus já mandou deixar. Nem todo o passado merece ser carregado. Algumas lembranças precisam ser entregues. Algumas vozes precisam ser silenciadas. Algumas alianças precisam ser encerradas. Algumas portas precisam permanecer fechadas. E Gabriel traz discernimento para você não confundir nostalgia com direção, nem saudade com propósito, nem dependência emocional com amor. Rafael cura a dor que fazia você voltar para aquilo que o feria.
O céu não quer apenas proteger você dos inimigos externos, quer libertar você das prisões internas. Quando Miguel surge nesta mensagem, eu quero que sua fé se levante. Não com agressividade humana, não com ódio contra pessoas, não com desejo de vingança, mas com autoridade espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. Pessoas podem ser instrumentos de ferida, mas a batalha mais profunda é espiritual. Então não transforme sua oração em maldição contra alguém. Ore por livramento, por justiça, por verdade, por proteção, por separação do mal, mas mantenha seu coração nas mãos de Deus. Miguel guerreia contra as trevas, não alimenta a amargura no seu coração. A vitória de Deus não precisa transformar você em alguém cruel. A proteção do Senhor não precisa fazer você odiar. Pelo contrário, quanto mais protegido você está em Deus, menos precisa viver dominado por vingança. Miguel confronta o mal. Gabriel revela a verdade, Rafael cura a ferida, e Jesus ensina você a vencer sem se tornar semelhante ao que tentou destruir você. Quando Gabriel surge, eu quero que você abra espaço para ouvir. Muitas pessoas pedem resposta, mas não querem ser contrariadas. Pedem direção, mas já decidiram. Pedem luz, mas protegem sombras. Pedem confirmação, mas rejeitam correção. A luz de Gabriel, como mensageiro de Deus, não vem apenas para confirmar seus desejos, vem para alinhar sua vida ao plano do Senhor. Às vezes, a palavra de Deus vai confortar, às vezes vai corrigir, às vezes vai pedir coragem, às vezes vai pedir paciência, às vezes vai revelar que a porta que você tanto quer não é bênção, às vezes vai mostrar que a pessoa que você tenta agradar está sugando sua vida espiritual. Às vezes vai dizer que é hora de perdoar. Às vezes vai dizer que é hora de sair. Às vezes vai dizer que é hora de ficar e amadurecer. Mas toda direção verdadeira carregará a marca de Deus. Não será manipulação, não será desespero, não será vaidade, será luz que conduz à obediência. Quando Rafael surge, eu quero que você permita sentir. Há pessoas tão machucadas que se anestesiaram. Não choram mais, mas também não se alegram. Não desabam, mas também não vivem. Funcionam, produzem, resolvem, sustentam. Ajudam todo mundo, mas por dentro estão secas. Rafael, como instrumento de cura do Senhor, vem tocar esse lugar. Talvez a cura comece com lágrimas que você segurou por anos. Talvez comece com uma conversa que você evitou. Talvez comece com a coragem de pedir ajuda. Talvez comece com uma oração simples. Senhor, eu não estou bem. Isso não é fraqueza, é verdade. E Deus trabalha onde há verdade. O bálsamo do céu não precisa de máscara. A presença de Deus não exige performance. Você pode chegar como está e o Senhor começará a restaurar o que foi quebrado. Agora pense em Daniel de novo. Ele buscava entendimento. Isso significa que ele não queria apenas alívio, queria compreender o que Deus estava fazendo. Muitas vezes pedimos apenas que a dor pare, mas Deus também quer nos dar discernimento sobre o processo. Talvez a luta atual esteja revelando dependências, talvez esteja mostrando quem realmente caminha com você. Talvez esteja fortalecendo sua oração. Talvez esteja quebrando orgulho, talvez esteja ensinando limites, talvez esteja desmontando falsas seguranças, talvez esteja preparando você para uma etapa onde precisará de mais maturidade. Miguel luta, Gabriel explica, Rafael sustenta. A batalha não é sem propósito. Deus não desperdiça lágrimas rendidas. O que hoje parece apenas peso pode se tornar testemunho. O que hoje parece atraso pode se revelar proteção. O que hoje parece silêncio pode ser preparação para uma resposta mais profunda. E Maria, em Lucas 1, nos ensina como responder à mensagem de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. A resposta dela não foi controle, foi entrega. Ela não entendeu todos os detalhes, mas confiou.
E talvez seja isso que Deus pede de você hoje. Não que você entenda tudo, mas que se entregue. Não que você controle tudo, mas que confie. Não que você veja toda a estrada, mas que aceite dar o próximo passo com Deus. Gabriel trouxe a mensagem, mas Maria precisou responder. O céu se move, mas há uma rendição humana que abre espaço para a vontade divina. Hoje, enquanto Miguel guarda, Gabriel ilumina e Rafael cura, Deus também espera seu sim. Sim à fé, sim à obediência, sim ao perdão, sim à cura, sim à saída do pecado, sim à confiança, sim à consagração da casa, sim ao recomeço, sim ao descanso no Altíssimo. Eu ministro agora contra a sensação de abandono. Essa sensação é cruel, porque faz a pessoa acreditar que todo mundo foi socorrido menos ela, que todo mundo recebeu resposta menos ela, que Deus se move por todos menos por sua casa. Mas isso é mentira. O Pai não abandonou você. A prova maior não é uma circunstância imediata. A prova maior é a cruz de Cristo. Se Deus entregou seu Filho por nós, como não cuidaria de seus filhos? Talvez você esteja no intervalo entre a oração e a resposta, como Daniel esteve. Talvez esteja diante de um anúncio maior que sua compreensão, como Maria esteve. Talvez esteja no vale onde precisa aprender a habitar, no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 ensina. Mas em todos esses lugares, Deus está presente. Miguel não foi enviado a uma guerra sem Deus. Gabriel não levou uma mensagem inventada. Rafael não cura em nome próprio. Tudo aponta para o mesmo centro. O Senhor está com você. Receba agora a proteção sobre seus caminhos, sobre quando você sai, sobre quando volta, sobre quando dirige, sobre quando pega transporte, sobre quando caminha, sobre quando entra em lugares carregados, sobre quando conversa com pessoas difíceis, sobre quando assina documentos, sobre quando responde mensagens, sobre quando toma decisões. Que Miguel guarde seus caminhos de armadilhas, que Gabriel traga discernimento antes de escolhas importantes, que Rafael preserve sua alma de absorver pesos que não são seus. Há pessoas que saem de casa sem cobrir o coração, entram em ambientes de guerra emocional e voltam contaminadas por medo, irritação, comparação, inveja, ansiedade. Comece a orar antes de sair. Diga: Senhor, guarda meus caminhos. Que teus anjos me acompanhem segundo tua ordem, que eu não entre onde não devo entrar, que eu não fale o que não devo falar, que eu não aceite o que não vem de ti, que eu volte para casa em paz. Isso é vida espiritual prática. Isso é fé no cotidiano. Eu também ministro sobre pessoas que estão enfermas, no corpo ou na alma. Se há dor física, que o Senhor traga cuidado, tratamento correto, sabedoria médica, força e esperança. Se há dor emocional, que o Senhor traga consolo, acompanhamento, apoio, descanso, verdade e cura. A fé não despreza os meios humanos de cuidado. Deus pode agir também por meio de médicos, terapeutas, conselheiros, família, comunidade, remédios, descanso, rotina, alimentação, conversa e oração. Rafael, como sinal da cura divina, não nos chama ao orgulho de fingir que não precisamos de ajuda. Ele nos lembra que Deus cuida do ser humano inteiro. Peça cura, sim. Peça milagre, sim. Mas também acolha os instrumentos de cuidado que Deus coloca no caminho. Miguel guerreia contra a opressão que tenta impedir você de buscar ajuda. Gabriel ilumina para você discernir bons caminhos de tratamento e apoio. Rafael consola enquanto o processo acontece. A cura de Deus muitas vezes começa removendo culpa. Você se culpa por estar cansado, se culpa por não dar conta, se culpa por não ser forte como antes, se culpa por sentir medo, se culpa por precisar parar, mas a culpa constante não vem do coração do Pai. O Espírito Santo convence do pecado para levar ao arrependimento e vida. A acusação esmagadora paralisa e rouba a esperança. Aprenda a diferenciar. Se Deus está mostrando algo para corrigir, corrija com humildade.
Mas se uma voz apenas repete que você não presta, que Deus desistiu, que sua casa não tem jeito, que sua oração não vale, que sua família está perdida, rejeite isso em nome de Jesus. Miguel confronta da acusação. Gabriel traz a verdade. Rafael cura a vergonha. E Cristo declara sobre todo filho arrependido: há misericórdia, há caminho, há restauração. Agora, perto do final desta ministração, eu quero conduzir você a uma entrega mais profunda. Não apenas pedir proteção, mas consagrar tudo. Consagrar é devolver a Deus aquilo que sempre deveria pertencer a Ele. Sua casa não é apenas endereço, é altar. Sua família não é apenas laço de sangue, é campo de intercessão. Seu trabalho não é apenas sustento, é lugar onde sua fé também precisa aparecer. Sua mente não é território livre para qualquer pensamento. É espaço que deve ser renovado pela palavra. Seu corpo não é inimigo, é templo que precisa de cuidado. Suas noites não pertencem ao medo, pertencem ao Senhor. Seus sonhos não pertencem à ansiedade, pertencem ao propósito de Deus. E quando tudo é consagrado, Miguel guarda o que foi entregue, Gabriel ilumina o que foi rendido, Rafael cura o que foi colocado no altar. Ore comigo mais uma vez, com o coração inteiro, sem pressa, deixando cada palavra tocar sua casa e sua alma. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu volto diante de Ti agora não apenas para pedir livramento, mas para entregar tudo. Entrego minha casa, minha família, meu trabalho, meu corpo, minha mente, minhas memórias, meus medos, meus traumas, minhas noites, meus sonhos, minhas decisões e meu futuro. Senhor, eu reconheço que não consigo controlar tudo, não consigo proteger todos o tempo inteiro, não consigo entender todos os caminhos, não consigo curar minhas próprias feridas profundas apenas pela força da vontade. Por isso, eu me rendo. Eu coloco minha vida debaixo da Tua mão poderosa. Eu peço que o Senhor ordene Rafael, Teu servo ligado ao bálsamo, à cura e ao consolo, para ministrar sobre as feridas escondidas desta pessoa que ora comigo agora. Que Rafael, por Tua ordem e para Tua glória, caminhe pelos lugares mais dolorosos da memória, toque traumas antigos, cure marcas de rejeição, alivie dores de abandono, restaure a confiança quebrada, console o coração que se cansou de esperar, fortaleça o corpo abatido, visite a mente ansiosa e derrame paz onde há muito tempo só havia tensão. Senhor Deus, que Rafael leve o bálsamo do céu ao quarto onde esta pessoa chora, à cama onde ela perde o sono, ao peito que aperta sem explicação, ao estômago que sente o peso da ansiedade, à cabeça cansada de pensar, aos ombros sobrecarregados, às mãos que trabalham, aos pés que continuam caminhando mesmo sem forças. Que toda dor que virou silêncio seja acolhida pela Tua presença. Que toda lágrima engolida seja lembrada diante do Teu altar. Que toda ferida causada por palavras duras, perdas, traições, humilhações, abusos emocionais, frustrações e medos seja tocada pela misericórdia do Senhor. Pai, cura sem pressa humana, mas com profundidade divina. Cura aquilo que a pessoa nem sabe explicar. Cura aquilo que ela tenta esconder. Cura aquilo que ela chama de meu jeito, mas que na verdade nasceu de uma dor. Cura reações, cura memórias, cura padrões, cura a forma de amar, cura a forma de confiar, cura a forma de descansar. E junto com Rafael, Senhor, mantém Miguel em guarda contínua sobre esta casa. Que Miguel permaneça como guerreiro contra toda tentativa de retorno da opressão, contra toda seta noturna, contra toda inveja, contra toda palavra maligna, contra toda divisão familiar, contra todo ataque aos filhos, contra todo peso espiritual lançado contra o ambiente. Que Gabriel permaneça trazendo luz, para que esta pessoa não volte à confusão, não seja enganada por falsas promessas, não
Caminhe por impulso, não se perca em medo, mas receba direção, confirmação e clareza. Pai, guarda os filhos desta família, guarda os pais, guarda o casamento, guarda os solteiros, guarda os viúvos, guarda os enfermos, guarda os idosos, guarda quem trabalha longe, guarda quem viaja, guarda quem dorme preocupado, guarda quem acorda assustado, guarda quem se sente sozinho dentro da própria casa. Que haja guarda angelical contínua sobre as noites, sobre os sonhos, sobre as decisões, sobre os documentos, sobre as portas, sobre os caminhos, sobre as conversas, sobre os projetos, sobre a saúde, sobre a vida financeira e sobre a fé. Senhor Jesus, reina no centro. Que nenhum anjo seja colocado acima de ti, porque tu és o Rei dos Reis. Que nenhum pedido substitua a tua vontade, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que nenhuma bênção seja buscada sem rendição, porque queremos mais do que alívio. Queremos tua presença. Lava esta casa com tua misericórdia. Cobre esta família com teu sangue precioso. Enche os ambientes com teu Espírito Santo, que onde havia medo, entre paz, onde havia grito, entre mansidão, onde havia frieza, entre amor, onde havia confusão, entre luz, onde havia doença da alma, entre cura, onde havia desespero, entre esperança, onde havia peso, entre descanso, onde havia portas fechadas por opressão, que o Senhor abra com autoridade, onde havia portas fechadas por proteção, que esta pessoa aceite com sabedoria, onde havia caminhos tortos, endireita, onde havia trevas acende luz, onde havia morte emocional sopra vida. Pai, eu consagro cada noite desta pessoa, que antes de dormir ela sinta a tua presença, que durante o sono a mente seja guardada, que os sonhos não sejam território de medo, que Miguel vigie, Gabriel ilumine e Rafael acalme. Eu consagro cada manhã. Que ao acordar, esta pessoa não seja tomada pelo pânico do dia, mas pela certeza de que o céu continua em movimento. Eu consagro cada refeição, cada conversa, cada deslocamento, cada compromisso, cada pagamento, cada reunião, cada consulta, cada exame, cada decisão. Que haja livramento no invisível e sabedoria no visível. Que haja milagre quando for tua vontade e força para atravessar processos quando o milagre vier em forma de caminho. Que a cura chegue como rio, que a paz chegue como cobertor, que a esperança chegue como sol depois de uma longa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós recebemos a guarda do Senhor, a luz do Senhor, a cura do Senhor, a paz do Senhor e declaramos que esta vida, esta casa, esta família e este trabalho pertencem ao Deus Altíssimo. Amém. Permaneça por alguns segundos nesta paz. Não volte correndo para a ansiedade. Deixe a alma entender que algo foi entregue. Talvez você não veja com os olhos, mas pela fé, creia que o mundo espiritual recebeu uma ordem de Deus. A casa que ora não é uma casa comum. A família consagrada não está sem defesa. O coração rendido não está desamparado. Miguel continua em missão. Gabriel continua trazendo luz. Rafael continua ministrando cura. E o Pai continua governando com amor. O céu não se move apenas enquanto você sente emoção. O céu se move porque Deus é fiel. Mesmo depois que esta mensagem terminar, a guarda do Senhor permanece. Mesmo quando o silêncio voltar, a presença de Deus estará aí. Mesmo quando você dormir, o Senhor não dorme. Mesmo quando você não souber orar, o Espírito Santo intercede. Mesmo quando você não souber explicar a dor, o Pai conhece. Mesmo quando você não perceber a batalha, Miguel estará guerreando por ordem do Altíssimo. Mesmo quando você não souber a resposta, Gabriel trará luz no tempo certo. Mesmo quando você não souber como sarar, Rafael ministrará o bálsamo que aponta para a cura do Senhor. Leve esta certeza para dentro do seu dia. Deus não abandona os seus. O céu permanece em movimento. A bênção do Senhor não é frágil. A proteção de Deus não é pequena.
A resposta pode estar vindo por caminhos que você ainda não reconhece. A cura pode estar começando em lugares que você ainda não sabe nomear. O livramento pode já ter acontecido antes mesmo que você percebesse o perigo. A porta certa pode estar sendo preparada enquanto portas erradas se fecham. A paz pode estar nascendo enquanto sua mente ainda tenta entender. Confie, respire, ore, consagre, permaneça. Não entregue sua casa ao medo. Não entregue sua família à desesperança. Não entregue seu trabalho à ansiedade. Não entregue sua mente à confusão. Entregue tudo a Deus. E quando a noite chegar, lembre-se desta palavra. Antes de deitar, diga: Senhor, eu habito no teu esconderijo. Eu descanso à tua sombra. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Que Miguel guarde minha casa, que Gabriel ilumine meus caminhos, que Rafael cure minha alma, que Jesus reine sobre tudo. Quando a preocupação voltar, repita. Quando o medo insistir, repita. Quando a confusão gritar, repita. A fé também é memória espiritual. É lembrar à alma aquilo que Deus já falou. E Deus falou hoje ao seu coração: você não está sozinho. Você não está sozinha. Aguarda a luz, a cura, a batalha sendo vencida no invisível. Há uma blindagem celestial sendo estabelecida sobre sua vida e sua família. Não porque você é forte, mas porque Deus é misericordioso. Não porque você controla os céus, mas porque o Pai ama seus filhos. Não porque os arcanjos agem por vontade própria, mas porque obedecem ao Senhor dos Exércitos. E se esta palavra chegou até você como resposta, como consolo, como direção ou como proteção para este momento da sua vida, não deixe que ela termine apenas em você. Permaneça conosco nesta caminhada de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo diariamente mensagens de oração, cura, proteção e esperança. Deixe o seu gostei como um gesto simples de comunhão espiritual. Escreva nos comentários uma frase de fé como: Senhor, guarda minha casa, minha família e meu caminho. E compartilhe esta mensagem com alguém que talvez esteja enfrentando uma guerra silenciosa, uma noite difícil, uma casa pesada, uma família cansada ou um coração sem forças para orar. Às vezes, compartilhar uma palavra é como acender uma vela no quarto escuro de alguém. É permitir que a luz que alcançou você também alcance outra vida no tempo certo de Deus. E se o Senhor tocar seu coração para apoiar esta obra de maneira voluntária, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Que isso nunca seja entendido como obrigação, pressão, cobrança ou troca espiritual, porque a bênção de Deus não se compra e a graça do Senhor não está à venda. Mas para aqueles que sentirem no íntimo o desejo livre de cooperar, esse gesto pode ser uma semente sincera de gratidão, uma forma de caminhar junto, de ajudar esta mensagem a continuar sendo liberada diariamente, alcançando lares, restaurando famílias, levando consolo aos aflitos, direção aos confusos, esperança aos cansados e fé aos que estavam quase desistindo. Que cada contribuição nasça apenas do amor, da consciência e da aliança espiritual com esta missão. Agora vá em paz, mas não vá como quem sai sozinho. Vá com a certeza de que o Pai está sobre você, Cristo está com você, o Espírito Santo está em você. Miguel guarda os caminhos por ordem do céu. Gabriel traz luz às decisões por ordem do céu. Rafael ministra cura ao coração por ordem do céu. E a sua casa está debaixo da cobertura do Deus Altíssimo. O medo não terá a última palavra. A confusão não terá a última palavra. A enfermidade não terá a última palavra. A inveja não terá a última palavra. A opressão não terá a última palavra. Jesus Cristo tem a última palavra. E a palavra dele sobre sua vida é vida, guarda, direção, restauração, misericórdia e paz.